Graça e paz, queridos, Deus abençoe. Amém? Epístola de Paulo a Tito, capítulo 2, versículo 1 diz: Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Amém? Glória a Deus. Amém. Pai querido, Deus amado, Deus santo, Deus fiel, Deus todo-poderoso, Deus criador do céu e da terra, meu Deus, em nome de Cristo Jesus, nós te louvamos, ó Deus, neste momento, te agradecemos por tua santa e poderosa palavra, te louvamos, meu Deus, que a tua palavra vá e produza resultados para o qual está sendo mandada, em o nome do Senhor Jesus Cristo, te louvamos, amém, e graças a Deus. Pode sentar, em nome de Jesus. Amados, aqui fala da sã doutrina e a conduta cristã, amém? Louvado seja Deus, engrandecido seja o nome do Senhor. Aí Paulo, escrevendo a Tito, diz: Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Nós precisamos, queridos, falar aquilo que convém à sã doutrina. Aquilo que a palavra de Deus nos ordena falar, nos ordena pregar. Porque Paulo está falando: Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina, Tito. A doutrina é o ensinamento. Nós temos que pregar esse ensinamento, falar esse ensinamento, ensinar as pessoas, aos amados irmãos, o ensino que a Bíblia está mandando nós ensinar. A verdadeira e pura doutrina é saudável. Como é a sã doutrina? Como é a sã doutrina? A sã doutrina, queridos, ela faz diferença. Romanos, no capítulo 16, do versículo 17, diz: E rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendestes, desviai-vos dele. O que é esses que promovem dissensões? O que é dissensão? Dissensão é disputas, é conflitos, é discussão, é divisão, é separação. Isso é dissensão. Paulo está escrevendo aqui a Roma, os romanos, ele diz isso, ele diz: E rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões. Nós temos que observar, nós temos que prestar atenção naqueles que estão promovendo dissensões, promovendo disputas, promovendo conflitos. É isso que Paulo está falando, que nós temos que nos atentar para essas pessoas no nosso meio. É isso que Paulo está falando. Irmãos, preste atenção àqueles que estão promovendo dissensões, àqueles que estão promovendo disputa, aqueles que estão ali por cargos, aqueles que estão ali querendo ser mais do que as outras pessoas, mais do que os outros, disputando, fazendo conflitos. É isso que o apóstolo Paulo está falando. Dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendeste, desviai-vos dele. Quando você vê uma pessoa causar escândalo, divisão, dissensão, escândalo contra a doutrina que aprendeste, desvie dele. Desvie dessa pessoa. Isso é a Bíblia que está falando. Aí muitas das vezes nós queremos, né? Mas a Bíblia está falando: olha, desvie dessas pessoas, afaste dessas pessoas. Paulo está falando: e rogo-vos, irmãos. Paulo está falando: eu rogo a vocês, eu rogo a vocês, que note, observe os que promovem dissensões. E o que é dissensão? É disputas, é conflitos, é encrenca, é arenga, é escândalo. Quantas pessoas têm escandalizado a obra de Deus? A Bíblia diz: desviai-vos desses.
Afastai-vos desses. Não dê atenção a esses, porque esses estão causando dissensões dentro do nosso meio, dentro da igreja. Esses estão causando escândalos dentro da igreja. Quantas pessoas hoje têm causado escândalo? Quantas pessoas hoje estão com dissensões dentro da igreja, com disputas dentro da igreja, com conflitos dentro da igreja? É isso que o apóstolo Paulo está falando para nós. É isso que o apóstolo Paulo está falando para nós, irmãos. Se afaste, desvie dessas pessoas. A pessoa, quando não quer, só quer causar confusão, só quer causar escândalo, só quer causar disputas, conflitos. Desvie dessas pessoas, se afaste dessas pessoas. Ore por essas pessoas até que o Espírito Santo toque no coração dessas pessoas e ela realmente queira Jesus, realmente ela aceite Cristo, realmente ela mude de posição, ela mude de comportamento e ela aceite Jesus como o único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador da vida dela. Amém? É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Aqui nós estamos em Romanos, capítulo 16, versículos 17. Eu estou lendo os versículos porque tem bastante versículo para nós lermos aqui, tá? Então, Romanos 16, 17 fala exatamente isso. Se vocês for preciso, vocês para me acompanhar, então, vai lá em Romanos 16, 17, que fala isso. E rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem divisões e escândalos contra a doutrina que aprendeste, desviai-vos deles. Qual é a doutrina que nós temos aprendido? Qual é o ensino que nós temos aprendido? Romanos 16, versículo 17. Qual é o ensino que nós temos aprendido? O ensino da palavra, a doutrina de Cristo, o ensino de Jesus Cristo, o ensino que o apóstolo Paulo tem pregado nas suas cartas. As cartas direcionadas à igreja, as cartas direcionadas a cada um de nós. O apóstolo Paulo está dizendo isso para nós, uma carta que ele escreveu aos Romanos. Quem segue falsos ensinamentos não tem uma vida cristã saudável, queridos. Quem segue falsos ensinamentos, essa pessoa não tem uma vida cristã saudável. Amém? Toda pessoa que não quer o ensino de Cristo, toda pessoa que não quer buscar esta palavra, esta doutrina, o que é doutrina? Ensinamento. Doutrina quer dizer ensinamento. Esse ensinamento de Cristo, esses ensinamentos de Paulo, todos, quem segue falsos ensinamentos não tem uma vida cristã saudável. Se torna doente espiritualmente e perturba a igreja. Não é assim? Toda pessoa que hoje não quer um compromisso com a palavra, toda pessoa que não quer um compromisso com a igreja, toda pessoa que não quer estar na comunhão dos irmãos, ele perturba a igreja. Como é que ele perturba? Com escândalo, com brincadeiras, não quer levar nada a sério. Dessa pessoa a Bíblia diz que nós temos que desviar. Aqueles que perturbam, aquele que escandaliza, aquele que disputa, aquele que faz conflitos, a Bíblia diz: desvie dessas pessoas. Já o crente firmado na verdade, ele está sempre bem, irmãos. Observe quem não quer Cristo, observe quem não busca a palavra, observe quem não quer compromisso com a igreja de Cristo e com o próprio Cristo, está sempre mal, está sempre reclamando da vida, as coisas estão sempre dando errado. Por quê? Porque não quer a palavra, não quer o ensinamento de Cristo, não quer a verdade bíblica, não quer Cristo, não quer a igreja, não quer comunhão com os santos, que somos nós, a igreja de Cristo, mas quer a bênção de Deus, quer as mãos do Senhor, quer o milagre, quer a revelação,
quer a profecia, quer o oba-oba, só não quer Deus. E é isso que Paulo está dizendo. Nós precisamos buscar essa doutrina para ser santos, para ter o entendimento, para ter o conhecimento, para viver bem com Cristo e com os amados irmãos. Amados, a sã doutrina deve ser ensinada. A sã doutrina, a boa doutrina, a doutrina de Cristo, ela tem que ser ensinada. Primeira carta de Timóteo, capítulo 4, versículo 6 diz: propondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Jesus Cristo, criado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Olha o que é que Paulo diz a Timóteo, ao jovem Timóteo. Timóteo era um jovem assim como Fernando, como John Wesley. Era Timóteo, um jovem, mas era um jovem temoroso à palavra, que amava a verdade, que amava a palavra, que era um aprendiz de Paulo, que era um jovem que andava com Paulo, aprendendo com Paulo. Paulo era o seu mestre, Paulo era o seu tutor. E ele diz aqui para Timóteo: Timóteo, propondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Jesus Cristo, criado com as palavras da fé e da boa doutrina que tem seguido. Está vendo? Quando você tem essa palavra no teu coração, na tua vida, você será um excelente ministro de Jesus Cristo. Você será um excelente pregador do Evangelho. Você será um excelente homem de Deus, mulher de Deus, quando essa palavra está em você. Quando você se dedica a esta mensagem, a essa palavra, aí ele diz aqui: propondo estas coisas aos irmãos. Quais coisas? O ensino, a palavra. Proponha o Evangelho de Jesus às pessoas. Será bom ministro de Jesus, criado com as palavras da fé e da boa doutrina que tem seguido. Nós precisamos seguir esta doutrina. Nós precisamos seguir esse ensinamento. Nós precisamos buscar esta palavra para as nossas vidas, para o nosso dia a dia, aonde nós estivermos. Esse ensinamento, queridos, ele tem que estar conosco, para nós aprendermos e também ensinar, para que as pessoas aprendam dessa doutrina, aprendam desse ensinamento, aprendam dessa palavra. A doutrina verdadeira deve ser divulgada como a boa mensagem do Evangelho. Está vendo? A doutrina verdadeira deve ser divulgada como a boa mensagem do Evangelho. O ensinamento ele tem que ser divulgado como o Evangelho de Cristo tem que ser pregado, tem que ser anunciado, tem que ser falado. Aqui ele diz aqui: a força da palavra de Deus deve vencer todo o mal e derrotar toda mentira. Está vendo? A palavra de Deus, ela é verdade. Ela derruba todo o mal, ela derruba toda mentira. Porque quando Tito, no capítulo 2, no versículo 10, ele diz: não defraudando, antes mostrando toda boa lealdade, para que em tudo sejam ornamento da doutrina de Deus, nosso Salvador. Amém? Olha que palavra linda. Não defraudando, antes mostrando toda boa lealdade. Não defraude. Não seja um mentiroso, mas antes mostre toda boa lealdade, para que em tudo sejam ornamento da doutrina de Deus, nosso Salvador. Amém? Amados, quando praticamos a palavra de Deus, estamos servindo de exemplo para quem não conhece a Jesus. Quando nós praticamos esta palavra, nós estamos servindo de exemplo para outras pessoas. Pratique a palavra. Seja a palavra, que as pessoas olhem para você e falem assim: poxa, essa pessoa é um servo de Deus. Não precisa nem você pregar. A tua vida já fala. Nós temos que ser essa palavra, amém? Quando praticamos a palavra de Deus, estamos servindo de exemplo para que quem não conhece a Jesus
As pessoas têm que olhar para nós e ver uma serva de Deus, um servo de Deus, um rapaz abençoado, uma moça abençoada, uma senhora abençoada, cheio do Espírito Santo, cheio de Deus. Amém? Amados, nosso testemunho de vida deve ser mais forte do que nossas palavras. O nosso testemunho de vida deve ser mais forte do que as nossas palavras. As palavras você pode falar hoje e amanhã não falar. Você pode falar uma coisa hoje, daqui a pouco você pode desfazer essa palavra. Mas o teu testemunho de vida fala muito mais do que a palavra. Amém? Como diz Tiago, capítulo 1, versículo 2. E sede cumpridores da palavra. Nós precisamos ser cumpridores desta mensagem, desta palavra. Que sejamos cumpridores desta palavra. E não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Olha que coisa. Tiago, capítulo 1, versículo 22. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Em vez de discutir, prega a palavra, anuncie a palavra, anuncie o evangelho, e não simplesmente viva com falsos discursos. Amados, em nossos cultos devemos ministrar sobre doutrina, sobre ensino bíblico, sobre a palavra. Primeira carta que Paulo escreve a Coríntios, no capítulo 14, no versículo 26, ele diz: que fareis, pois, irmãos? Quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. Nós temos que nos edificar com tudo isso que Paulo está falando, mas com ordem e decência. Nós temos que nos edificar com esta doutrina, com esta palavra. Amém? Aí aqui ele continua dizendo: a sã doutrina não pode ser alterada, queridos. O ensinamento de Jesus, ele não pode ser alterado. O ensino da palavra de Deus não pode ser alterado. Nós não podemos inventar, nós não podemos acrescentar, né? Segunda carta que João escreve, capítulo 1, versículo 9 e 10 diz, olha só: todo aquele que prevaricar. O que é prevaricar? Deixar de cumprir uma obrigação, um dever. Quando eu deixo de cumprir uma obrigação, um dever, eu estou prevaricando. Então ele diz: todo aquele que prevaricar e não perseverar na doutrina de Cristo, não tem a Deus. Olha só que coisa, irmãos. Olha que palavra abençoada. Todo aquele que prevaricar, todo aquele que deixar de cumprir obrigação bíblica, aquele que deixar de cumprir os ensinamentos, aquele que deixar de cumprir os deveres bíblicos, os ensinos bíblicos, ele não perseverar na doutrina de Cristo, não tem a Deus. É forte ou não é? É isso que a palavra de Deus está nos ensinando nessa noite. É isso que a palavra do Senhor está nos mostrando, nos revelando nessa noite. E quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto pai quanto filho. Aleluia! Aquele que persevera na doutrina de Cristo. O que é doutrina? No ensinamento de Cristo. Esse tem tanto o pai quanto o filho. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, se alguém vem ter com vocês, comigo, se não traz esse ensinamento bíblico, não o recebais em casa. Está vendo? Nem tampouco o saudeis. Está vendo como a palavra de Deus nos ensina? Aí a gente fica dando amém para qualquer coisa. Aí a gente fica aplaudindo qualquer coisa. Aí nós fica engrandecendo qualquer coisa. Aí nós fica dizendo: ai, que homem de Deus, ai, que mulher de Deus. A mulher falou em línguas estranhas, eita, essa é de Deus. O homem profetizou, revelou, é de Deus. Irmão, olha o que, é que a Bíblia está dizendo. Se alguém vem ter convosco que não traz esta doutrina,
que é a palavra de Deus, não recebais em casa, nem tampouco saudeis, nem tampouco dê a paz, nem tampouco saudeis essa pessoa, porque não é de Deus. E está cheio de falsos mestres aí fora, irmãos. Está cheio de falsas pessoas querendo ensinar uma coisa que não é bíblica para te atrair. Está cheio desses falsos mestres que só querem brincar com a palavra de Deus, mas eles não trazem a doutrina de Cristo como ensinamento, como verdade. Amém? Amados, qualquer ensinamento que ultrapassar a doutrina verdadeira deve ser rejeitado e refutado para que a verdade prevaleça. Qualquer ensinamento que ultrapassar a doutrina verdadeira, aquilo que vai além, aquilo que ultrapassa, aquilo que quer enfeitar, que quer tal, rejeite. Nós temos que rejeitar. Amém? A sã doutrina incomoda os incrédulos. Por que é que os incrédulos são incomodados com a sã doutrina, com os ensinamentos? Porque os incrédulos, eles só querem ouvir aquilo que convém. Os incrédulos só querem ouvir aquilo que agrada o ego, o coração dele, que é uma mensagem para massagear. Eles querem uma mensagem que eles saiam aliviados com aquela palavra que favorece a ele. Porque a sã doutrina incomoda os incrédulos. Segunda carta que Paulo escreve a Timóteo, no capítulo 4, no versículo 2, o que é que diz? Que pregues a palavra. Instes a tempo e fora de tempo. Redargue-as, repreendas, exortes com toda a longanimidade, com ânimo, com coragem, com paciência, para suportar as ofensas dos outros ou os próprios sofrimentos. Isso é longanimidade. A longanimidade é isso, é ânimo, é coragem, é paciência para suportar as ofensas dos outros ou os próprios sofrimentos. É isso que Paulo está falando, porque a sã doutrina incomoda os incrédulos, incomoda aquelas pessoas que não querem um compromisso com a verdade. O ensinamento de Cristo, a sã doutrina de Cristo, a sã doutrina do Senhor incomoda as pessoas que não querem compromisso com Deus. Por quê? Porque ele está falando assim, pregue a palavra. Quando você prega a palavra, você incomoda. Quando você prega a verdade, você incomoda. Como eu acabei de falar, porque as pessoas querem ouvir algo que venha massagear o seu ego. As pessoas não querem ouvir a verdade. Eles querem ouvir aquilo que os ouvidos dele, o coração deles quer ouvir, que agrade a eles. Mas quando você prega a palavra, instes a tempo e fora de tempo, prega em tempo e fora de tempo, em qualquer tempo, mas prega a palavra, redargue-as, repreendas, exorta com toda longanimidade. Quando você repreende a pessoa, quando você exorta a pessoa com toda longanimidade, com todo ânimo, com toda coragem, com paciência, para suportar as ofensas dos outros e os próprios sofrimentos. É isso que o apóstolo Paulo está falando aqui para Timóteo. E é isso que nós temos que pregar, exortar. Ninguém gosta de ser exortado. Ninguém gosta de ser repreendido. Mas a palavra de Deus está falando, repreenda, exorte, admoeste, ensine. Mas a pessoa não gosta, porque dói, porque vai de encontro o pecado da pessoa. E quando a palavra toca no pecado, a pessoa não quer. É a palavra que Jesus fala, vinde como está. Mas você não pode permanecer como você está, você tem que mudar. Você tem que se corrigir, você tem que mudar o seu comportamento, você tem que mudar a sua atitude. Vinde a mim como você está. Como é que você está? Venha a Cristo, só que mude. Não fique como você está. Tem que ter uma transformação, tem que ter uma mudança. Veja que quando Jesus
ele chama os discípulos eram pescadores de peixe. Só que esses homens largam tudo, largam barco, largam rede e vai seguir Cristo para aprender de Cristo, para poder ganhar homens, ganhar vidas, almas para o reino de Deus. E é isso que nós temos que fazer. A nossa conduta tem que mudar, a nossa vida tem que melhorar. De pescadores de peixe passou a pescar vidas, homens, pessoas para o reino de Deus. Tá? Então é isso que nós temos que fazer. Amém, irmãos? Louvado seja Deus. Queridos, as pessoas que não acreditam na Bíblia ficam incomodados com sua mensagem desafiadora porque não querem mudar de vida. Todos aqueles que não acreditam na Bíblia, todos, ficam incomodados com a mensagem desafiadora porque não querem mudar de vida. Porque a palavra de Deus é uma espada que ela corta. A palavra de Deus é a espada que penetra. A palavra de Deus, ela é uma espada que ela penetra a ponto de dividir alma e espírito juntas e medulas. Isto é a palavra de Deus. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 10, o que é que diz? Para os devassos, olha só, para os devassos, o que quer dizer isso? Os carnais, para os sodomitas, para os roubadores de homens, para os mentirosos, para os perjuros, infiéis, traidores, apóstatas, os que abandonam a fé, a doutrina, para o que for contrário à sã doutrina. Está vendo aí? Isso é Paulo falando na sua carta para Timóteo. Timóteo capítulo 1, primeira carta de Timóteo capítulo 1, versículo 10. Amados, a doutrina cristã é baseada na Bíblia Sagrada, que é imutável. A Bíblia é imutável, amados. Inerrante, infalível. Não podemos desviar desta mensagem fiel e verdadeira. Nós não podemos fugir dessa palavra. Nós não podemos fugir dessa mensagem. Nós não podemos fugir dessa realidade. Nós não podemos deixar de pregar esta palavra, queridos. Amém? Nós temos que continuar confiando, acreditando. Para quê? Para que essa mensagem ela penetre, ela enraize em nossos corações. Que esta mensagem ela continue enraizando, frutificando, crescendo em nossas vidas. Esta é a palavra de Deus, que foi pregada lá no primeiro século. Ou melhor, foi pregado desde a fundação do mundo, desde quando Deus criou o mundo, desde quando Deus formou o mundo. Essa mensagem ela está sendo pregada. Jesus veio, essa mensagem continuou sendo pregada. Os discípulos continuaram pregando e hoje nós continuamos pregando esta mensagem. A doutrina cristã, amados, é baseada na Bíblia Sagrada, que é imutável, inerrante, infalível, e não podemos desviar dessa mensagem fiel e verdadeira. Não se afaste dessa mensagem, não se afaste dessa doutrina, não se afaste dessa palavra. Aceite ela na tua vida e viva esta mensagem todos os dias. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Esta é a mensagem de Deus para as nossas vidas hoje. Amém? Glória a Deus. Vamos orar e agradecer a Deus. Soberano Deus, eterno Pai, Deus de maravilha, Deus de graça, Deus de poder. Meu Deus, muito obrigado, Senhor, por esse privilégio, ó Deus. Muito obrigado pela vida de cada um que aqui está. Que o Senhor, meu Deus, derrame de tua graça em nossos corações. Que o Senhor derrame do teu amor em nossas vidas. Que o Senhor, meu Deus, visite o nosso coração e que tua santa e poderosa palavra, meu Deus, habite em nossas vidas de uma maneira especial e poderosa, em nome de Jesus Cristo. E o que crê, diga amém. E graças a Deus, e a Deus toda a glória. Graças a Deus. Amém, queridos? Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo,
o amor de Deus e Pai e a consolação do Espírito Santo nos abençoe hoje e sempre. E o que quer diga amém. E graças a Deus. Que Deus abençoe